Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos viajar no mundo místico de Shaman King. Eu sou o Raul e Furiuku. Aqui é o Carlos e no final dá tudo certo. Ou não nesse caso aí dessa Netflix, filha da puta. Eu sou o Guizão e ele vai vencer. Não, pera aí, abertura errada. Não, ele vai vencer, aí cortaram a abertura porque ele não tinha tempo suficiente pra 3 episódios. Saudades, hein? Saudades. Ele não venceu dessa vez. Não venceu. Sou o João, sou do ANMTV e hoje vamos comentar desse aí duvidoso remake de Shaman King. Olha aí, já botando a polêmica no ar. Olha, eu já discordo, viu? Bom, galera, eu me chamo Edmar, também sou do ANMTV e eu estou à procura de um Best Place. Nós vamos achar o Best Place após os e-mails. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, Sakuga Brasil, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Voltamos para os detalhes técnicos de Shaman King, do gênero ação, aventura, comédia e sobrenatural. Estreou aí no Netflix do Brasil um novo anime, né? Que nós vamos falar só do Shaman King de 2021, que estreou no dia 9 de agosto de 2021 no Brasil. Já no Japão ele estreou no dia 1º de abril e continua, certo? Que no Brasil, por enquanto, ele tá ali com seus 13 episódios. Foi feito aí pelo estúdio Bridge, que é o estúdio de Yu-Gi-Oh! Sevens, dirigido por Joji Furuta, que também dirigiu Sensei a Soul of Gold e Utano Prince Sama Made Love Legend Star, com dublagem no Brasil pela Anidub, dirigido por Gabriela Milani. A fonte da obra é um mangá, que tem 32 volumes, já foi concluído, e é um shonenzão. O autor é o Hiroyuki Takei, editora Shueisha, saiu na época na Weekly Shonen Jump entre 98 e 2004. No Brasil, está sendo publicado aí pela JBC. A história gira em torno de Yo Asakura, um xamã que deseja tornar-se o rei xamã, assim como muitos outros xamãs mundo afora. A história começa quando Manta, um simples estudante, deseja cortar caminho quando está voltando do seu cursinho através do cemitério que tem ali perto. Como ele não é supersticioso, ele vai sem medo pelo cemitério à noite. Passando uma parte desse cemitério, ele encontra um garoto que começa a dizer algumas palavras que Manta não entende direito. Ao ver mais de perto, ele vê o garoto envolto de espíritos por toda a parte. Manta corre desesperadamente para sua casa. No dia seguinte, Manta começa a contar a todos o que tinha visto na noite anterior e, logicamente, ninguém acreditou. Quando começou a aula, o professor anuncia a chegada de um novo aluno. Não poderia ser ninguém mais, ninguém menos que o garoto que Manta encontrou no cemitério. Bom, pelo menos o primeiro capítulo começa bem próximo do mangá, né? Quando eu vi o primeiro episódio, eu estava com expectativas lá em cima, né? Apesar de já no final a gente ver que muita coisa ali
foi compactada, né? Quando eu vi o primeiro episódio, eu falei, na verdade, a minha maior hype pra esse ano era, né, no retorno de Shaman King, né, nesse remake. E o primeiro episódio, pra mim, foi bom. A gente vai acabar comparando bastante com o mangá e com o anime antigo daqui a pouco, né? Com certeza. Só pra avisar aos nossos ouvintes, assim, que não conhecem muito bem como é que foi a serialização de Shaman King, cara, é só um detalhe, tá, gente? Isso reflete também no anime antigo. Então, o pessoal que for terminar de ver esse anime deve ver um final diferente do anime antigo. Por quê? O anime antigo foi produzido no mesmo período que tava saindo o mangá. E o final de serialização do mangá de Shaman King, ele é hiper complexo, uma das coisas mais complexas que já aconteceram na Jump, porque o mangá não chegou a ter um fim, porque na verdade o Takei passou mal, se sentiu mal e tudo mais e tal. Aí quando ele voltou a desenhar, ele foi anunciado que ia ser cancelado, tá ligado? E aí ele desenhou qualquer porra, tá ligado? Literalmente, o mangá acaba com umas laranjeiras, assim, tá ligado? Ele acaba o mangá de qualquer jeito. E aí, anos depois, num Kazemban, a Shueisha, junto com a Jump, libera o final oficial feito pelo Takei, do jeito que ele queria, da obra. Então, o final do anime antigo é inventado. Pelo menos o pessoal que for terminar de ver esse anime novo vai ver o final completo de Shaman King. Ou não. Ou não. E quem compra deve ver, né? Porque deve estar pago já pela Netflix. Do jeito que eles estão adaptando essa obra aí, eu não duvido nada que mude até o final. Eu espero que não, né? Que pelo menos façam essa decência pros fãs de Shaman King, como eu, né? E quem comprar um mangá atual deve receber com certeza vai receber já o finalizado que é junto com o Kazemban, finalizado pelo Takei. Então, pelo menos isso, né? Porque, porra, a gente vai comentar, nossa senhora, hein, Netflix, puta que pariu. Ô, Jorjão, da vida aí, rapaz, volta pra escola, velho, puta que pariu, mano. Foi duro, mas o primeiro episódio, ele já dá uma entregada que vai ser doída a adaptação, mas ele não dá muita entregada, né? Porque segue, como tu falou, segue bastante o padrão dos primeiros capítulos, né? Mas o primeiro episódio é muito parecido, inclusive, com o primeiro episódio do antigo. Eu acho que isso vende, né, velho? Eu acho que isso te faz comprar, assim. Você consegue já perceber, desde o trailer, né? O trailer quando saiu o primeiro PV e tudo mais e tal. Você conseguia perceber que tinha uma mudança muito drástica no traço, né? Aí, conversando com o Lucas é muito fã do Takei, tá ligado? Dos trabalhos do Takei. O Lucas lá do Catum. Uhum. E o Takei hoje ele trabalha muito mais pra área de ilustração, de publicidade, esse tipo de coisa, como o mangaka. E o traço... Inclusive o Takei, ele já trabalhou com Stan Lee. Tem um mangá dele chamado Último, que ele trabalhou com Stan Lee. O Takei é um baita desenhista, pra galera que não saiba. E o traço dele atual foi a base utilizada pra esse novo Shaman King. Então, eles aproximaram mais do traço atual do Takei do que o traço original dele do Shaman King. Então já tem essa mudança drástica, além do tom, né, velho? Paleta de cor toda modificada. Me lembrou muito a mudança que fizeram em Hunter x Hunter de 2001 pro 2011. Posso falar pra você que eu não me importo muito de mudar a paleta de cor, até mudar traço, né? Porque é comum em adaptação. Mas mudar a personalidade de personagem principal, aí é foda, né, cara? A gente tem que falar com sinceridade. O Yo é um maconheiro. Inclusive, isso agora fica mais evidente, né? Durante o anime, ele usa uma blusa ali com uma cannabizinha ali na estampa. Quem lê o mangá vai perceber, ele usa essa blusa o tempo inteiro no mangá. Agora, já no anime novo, o Yo é um cara descoladão, né, cara? Ele não tem aquela lentidão característica da névoa, sabe? Essa parte aí ficou muito estranha, realmente, em comparação ao mangá. Ele só parece um cara totalmente descolado e otimista aí, que leva tudo pro lado positivo, e não um cara totalmente desligado aí da vida. Mas assim, eu acho muito bacana, sabe, o Will, assim, como protagonista. Ele não é aquele típico pivete de shonen que quer ser o melhor, que tem aquela empolgação, aquele hormônio à flor da pele. Ele é um cara, assim, que ele quer viver a vida de boa, se liga? Ele quer levar a vida dele ali numa boa. O sonho dele é não fazer nada. O cara quer virar o grande rei xamã pra passar o dia todo sem fazer nada, e é isso aí. Isso, assim, foi muito inovador pra época quando o personagem foi criado. Por mais que alguns achem que é um personagem raso, assim, estereotipado, etc. É que, na verdade, o Yo, ele é um personagem, assim, diferente de muitos protagonistas shonens, ele tem a evolução na questão do poder do xamã, mas a personalidade dele tá pronta. Então, não tem mudança. Os outros personagens em volta do Yo é que começam a evoluir. Mas eu acho que a história deixa isso bem clara, tá ligado? E eu acho que o pessoal não compra muito isso nesse quesito. Assim, que se tu for pegar a maior parte dos protagonistas shonens, ele difere muito nesse sentido, mas muito mesmo. Eu acho legal que tem uma frase da Ana que dá uma cutucada nessa parte, né? Que ela vira e fala, eu gosto do Yo porque ele é verdadeiro e ele é assim, tipo, ele não vira e só fala que eu vou salvar o mundo, deixa comigo, tá ligado? Eu vou fazer isso pelos meus amigos. Não, tipo, ele faz porque ele quer, tá ligado?
E é isso, A parada dele vai dar tudo certo, e é isso aí, good vibes. Não, mas não com essa velocidade, Vai dar tudo certo. É, isso aí. O problema é que o da Netflix é tão corrido que até o Io virou um cara mais dinâmico, né, cara? E o Io não é assim. O Io, ele demora pra falar, ele tem aqueles olhinhos baixos, sabe? Aquele olhar, né, de quem tá sempre olhando pro horizonte, sabe? Essa pegada. Eu quero o meu Io de volta. Quando eu falo que a direção é cagada, é porque o diretor é o responsável por dar o tom da obra. É ele que vai virar pra toda a equipe de produção, e principalmente nesse caso pra edição, e falar, olha, a gente vai adaptar isso desse jeito, a gente vai fazer assim, assado, eu quero tal plano, eu quero de tal jeito, tudo mais e tal. Então a decisão de, por exemplo, você picotar a obra, de você acelerar o processo da obra, de só escolher mostrar a luta, de não ter um enredo que o Shaman King tem. Cara, tantos problemas assim que a direção acaba por escolher, de, por exemplo, o anime antigo, ele tem um trato muito mais gostoso de se ter, até melhor do que um mangá nesse sentido, eu posso falar, de ele não precisar te falar o tempo inteiro os sentimentos dos personagens. Fica implícito ali e dá pra ver visualmente o que tá acontecendo. A luta do Fausto, pra mim, é o maior exemplo disso, da discrepância. Enquanto no anime novo, cara, tipo, é tudo verborragiado na tua cara. Nossa, é horrível, meu pai do céu. Cara, essa pressa a gente já sente assim no primeiro episódio, sabe? Quando vários acontecimentos ali do mangá já são comprimidos ali só pra se encaixarem naquele primeiro episódio. Quando eu assistia, eu fiquei, poxa, eu tô muito feliz por esse anime ter voltado. Ele fez parte ali da minha pré-adolescência otaku e tal, mas, sim, realmente vão comprimir em 51 episódios, 32 volumes. Se você levar em conta, por exemplo, Yu Yu Hakusho são 112 episódios que adaptam 19 volumes. É absurdo, se liga, assim, é um Shaman King .zip.rar. O que mais me incomodou em questão ao protagonista e inclusive outros personagens é que, assim, por estar comprimindo muito, eu acho que perdeu um pouco da essência do que Shaman King me passava. Falando já do primeiro episódio, eu achei que eles iam mostrar isso no segundo, mas acabou não mostrando, sabe, a relação, né, do Io com os espíritos, né, a amizade do Amidamaru com o melhor amigo deles. Aquilo, quando eu li, foi tão bem construído, quando eu li o mangá e quando eu assisti também o anime antigo, aquilo era tão bem construído, cara, eu sempre ficava pensando, quando que o amigo do Amidamaru vai voltar, sabe, ele tem que voltar, ele precisa fazer alguma coisa. Dessa vez que eu assisti a adaptação, né, a mais recente, meio que o personagem aparece no primeiro episódio, depois eles lembram dele lá no meio, e ficou meio que um personagem que é muito bacana, tem uma história, sabe, que a espada tem tanta importância pro Amidamaru e inclusive pro Io também, né, a ferramenta de combate ali do Io, e isso ficou tão apagado que eu fiquei chateado, sabe, e eu acho que essa correria toda, ela acabou deixando personagens como o Io superficiais, sabe, aquela preocupação do protagonista em ajudar os outros espíritos, tinha às vezes acontecimentos pequenos ali, que ele ajudava um espírito, ali só como o próprio Carlos disse, ficou verbalizado, ele, eu quero, um xamã, tem que ajudar os espíritos. Aí ele faz um ato lá com um espírito e dane-se, né, sabe? Então acho que toda aquela construção que tinha dos personagens, que era aquele toquezinho diferente de Shaman King, por ter sido muito corrido a adaptação, eu acho que acabou deixando isso de lado, sabe? E isso me decepcionou bastante. E quem mais sofre com isso, na minha opinião, não é nem o Io, é mais o Manta, cara, porque o Manta, ele joga de escanteio muito mais do que ele já é, porque ele não tem poderes, ele é os nossos olhos ali na história. Aí você pega o arco do Pion, né, que é o lutador lá, ator, o Pyron. Na história original, tudo começa com o diálogo do Io com o Manta, né? Porque o Manta tá conhecendo todo mundo do Io e tá aberto a tudo isso, né? E isso é amizade, você trocar, né? Características. E aí o Manta fala assim, olha, começa a falar sobre o Pyron, que era um ator, que não sei o que, do Kung Fu. O Io não liga muito pra isso, aí ele fala, pô, mas eu queria mostrar uma coisa que eu gosto, né? Porque amizade é isso, é troca de gostos, de informações, né? A gente tem que gostar de coisas parecidas e tudo mais, sabe? Esse diálogo é totalmente cortado, já começa com eles lá no cinema assistindo o filme, Pyro aparece do nada, sabe? Não tem nenhuma explicação, a explicação toda que é colocada, é toda jogada no lixo. É muito triste ver isso acontecendo, e isso não acontece só nesse momento da história, isso acontece durante a história inteira. Tudo que é explicação, tudo que é diálogo expositivo, é tudo jogado fora, e aparece o cara do nada e tem porradaria acontecendo. Isso é muito triste de se ver, cara. Cara, isso aí que você mencionou, tem um fato interessante, assim, o diretor do primeiro anime do Shaman King foi o Seiji Mizushima, que foi, por um acaso,
posteriormente o diretor da primeira adaptação de Fullmetal Alchemist, né? Esse diretor, ele tomava algumas liberdades nas adaptações que ele dirigiu, mas ele, assim, ele sabia criar um drama, assim, sabia criar ali uns personagens ali com um envolvimento orgânico, que você percebe principalmente ali em Fullmetal Alchemist, mas em Shaman King isso já era perceptível porque ele foi uma adaptação anterior. E é muito complexo, cara. Você pega o jogo, todo o diálogo expositivo, todo o enredo fora. Parece quando você jogava aqueles primeiros jogos de Pokémon, que você ia andando assim pela trilha e tinha um vilão te esperando lá pra te enfrentar, sabe? É tipo isso mesmo. O Shaman King da Netflix é isso, cara. O Yu vai andando e aparece um cara lá e fala, vou lutar com você. Eu acho que é triste pros dois lados, tá ligado? Se você é novo na obra, a primeira vez que você vê, você não entende o que é Shaman King. O tamanho que é Shaman King, tá ligado? Por que as pessoas gostam tanto. Eu já tive até alguns comentários, assim, conversando com o pessoal da internet, assim, os fãs, o pessoal que ouve nossos sites aqui, e a galera falando que não gostou, tá ligado? Que achou ruim, que achou uma bosta, esse tipo de coisa. E pra quem é fã antigo, quem viu o anime antigo, quem leu o mangá, por exemplo, cara, passa cada vez mais raiva, porque o grande barato de Shaman King não é necessariamente as lutas. As lutas são legais, algumas delas, mas o meio entre as lutas, que é como é tratada essa amizade, que todo esse negócio do Yo em volta, eles até apresentam essa perspectiva no anime novo, que é tipo, o Manta nunca teve amigos. Por quê? Porque ele é um moleque rico que não consegue ter amigos porque a família dele mantém ele muito presa. O Yo é um moleque que também não tem amigos porque é ligado à família Xamã. E assim, as pessoas têm medo dele pela ligação com espíritos, e assim é com o Ren, e assim é com vários outros personagens ali. Então são pessoas solitárias que vão se juntar, né? E que vão criar uma amizade ali. E esses laços, quando eles não são jogados fora, como o Raul falou no anime novo, eles são cortados, assim, numa velocidade que não dá nem tempo de você assimilar. Você não sente. E foi engraçado que eu tava conversando com o Raul pelo WhatsApp, dando esses feedback, e eu falei, cara, quando for acontecer, que é o final desse anime novo, que é a relação do Yo com o Ren, eu falei, isso vai ficar uma merda, assim, tipo, nesse jeito que foi feito. Antes de eu ver, eu falei, isso vai ficar uma merda, porque a relação deles é a principal nesse quesito, tá ligado? De início, de ter os meandros. Eu tava conversando outro dia com um amigo meu, sabe, que infelizmente essa escolha de como resolveram adaptar Shaman King prejudica muito pra que novas pessoas se interessem pela série. Eu comecei a perceber isso já nos primeiros episódios, porque hoje em dia você tem o quê? Você tem animes de peso ganhando uma animação impressionante, tipo, você tem Demon Slayer, você tem Jujutsu Kaisen, e aí, por exemplo, quando você vai trazer uma obra antiga de volta, como o Shaman King, é como se, pela escolha de adaptação e até pela qualidade de animação, fosse uma obra que fosse restrita a fãs antigos, não é uma obra que foi feita ali para atrair, para impressionar um público novo, e eu considerei isso muito problemático nessa adaptação, porque pode ser que isso agrade fãs antigos, e nem os fãs antigos agradam, e a gente tá vendo isso assim, pelo que se comenta aqui, pelo que a gente vê na internet. Quando foi anunciada uma nova obra de Shaman King, pelo menos o que eu tava esperando, era uma adaptação no nível da primeira adaptação, que é muito boa, com uma animação fodida. E você não tem nenhuma das duas, tá? Só pra deixar bem claro, a animação também não é grande coisa desse anime, não. Ela é bonitinha e tal, mas o que tem de com imagem estática, o que tem de tempo que eles gastam na briga só parado falando, é gigantesco nesse anime. Fica a questão, o que foi rushado nesse anime? Como é que é o comitê de produção? A merda que cagaram nesse anime é colossal. Fora as cenas repetidas, né, cara? As cenas de ação, tem muitas cenas repetidas. O ataque do Rental, na primeira luta entre eles, é repetida o mesmo ataque durante várias vezes. E você vê claramente, é aquela câmera na frente do Rental pra mostrar a lança de frente atacando, e aquilo é repetido diversas vezes. Eu não sou uma pessoa que eu me estresso com isso, de animação cortar caminhos e se repetir nesse sentido por um corte de gasto. Eu até aceito. O que eu não aceito é você me entregar isso e você não me entregar uma história boa, eu sabendo principalmente que a história é boa. Você não conseguir desenvolver o cerne daquela construção. E esse é o problema, cara. Como eu falei, o charme de Shaman King é a construção que você tem entre as lutas. Porque aí você dá peso nas lutas, entende? A luta do Ren com o Yo não tem peso nenhum. E a que mais me assustou foi a luta com o Fausto, que é ali metade dos episódios, que no anime antigo é densa para um caceta. É medonho aquela luta. No mangá também. Esse anime novo, cara, eles resolvem tudo em um episódio, de uma forma assim que eu fiquei olhando, tipo, que isso, mano? Não é possível. A primeira luta contra o Ren, no anime antigo, o Yo perde, com aquele corte que ele fala que não foi nada no novo, vai parar no hospital, volta, eles lutam de novo, e aí sim ele consegue usar o 100%. Pra ser sincero, eu faço cinema, tá ligado? E todo mundo que conversa, faz cinema, essa estruturação, entende que o melhor estilo de você narrar uma coisa não é você ver borragear.
É quando você constrói essas ligações. E de vez em quando nem falado, você consegue sentir, você consegue perceber as coisas. Esse anime foi pro lado completamente invertido, cara. É muito louco, cara, pensar nisso. Meu pai do céu. Tem um ponto muito curioso sobre isso que você tá falando, é a questão de que, assim, esse anime, ele demorou muito pra sair, porque já era pra gente ter tido talvez um remake de Shaman King em 2017. Só que o autor, o Hiroyuki Takei, ele foi super chato. Ele disse, não, só se tiver participação aqui dos seiyus antigos, só se puder usar as músicas originais. Então eu pensei assim, poxa, ele é um cara assim que ele tem um cuidado, ele é super exigente com a qualidade da obra dele, então se tiver que sair, vai sair um negócio assim, muito foda, se liga? Mas o que aconteceu? A gente tá vendo aí o resultado final e, poxa, será que o cara levou assim, fez uma exigência realmente muito superficial pro comitê de produção e ele talvez deixou de ter assim uma adaptação realmente digna da obra dele sem se dar conta? Chega a Netflix capitaneando um comitê de produção ali com a mala cheia de dinheiro, irmão. O cara só vai deixar o olho brilhando e falar assim, solta esse barco aí. Eu nem sei se é dinheiro. Tem um documentário muito foda do Artpel, quem quiser veja isso no YouTube, que é do Takei. E ele demonstra ter muito carinho por Shaman King, assim, pelo trabalho que ele produziu. Ele tem até um pouco de mágoa do mercado de mangá por causa disso. E nesse quesito, dinheiro não é uma coisa que falta. O cara tem coleção de Ferrari em casa, tá ligado? Então, dinheiro não é uma coisa que falta pro Takei. Mas, qual é o maior detalhe? Eu não duvido, cara, que tipo assim, o que foi apresentado pra ele antes de ser lançado, ele olhou e falou assim, não, tá ok. E aí, tipo, quando vai pro ar, sai esse bagulho picotadaço que não faz o menor sentido. Eu não sei, tá ligado? Eu duvido acreditar, pelo que eu já acompanhei do Takei, dizendo que ele lançaria qualquer merda. Ele é muito chato com o Shaman King, tá ligado? Ele só não é mais chato que a galera que faz a Akira, essas coisas assim, entendeu? Se não me engano, foi nesse documentário que ele chegou a dizer que Shaman King seria uma obra subestimada. Ele chegou a dizer que a própria obra dele era muito subestimada. E, de uma certa maneira, eu concordo um pouco, porque o que a gente já conversou aqui, nessa questão de amizade, pessoas que eram solitárias e foram se aproximando, eu acredito que essa é uma mensagem que poucos conseguiram abstrair dessa série. O que é uma pena, e por conta disso, muita gente às vezes acha que é uma obra que é só cercada de saudosismo e tal. E a gente tem que lembrar que a obra saiu numa época que a Jump não tava lá tão bem das pernas, né? 98 ali era uma época ainda complicada pra Jump, porque, né, ainda não tinha o Big Tree aí no seu auge. E o Shaman King era uma obra que ele trazia uma coisa diferente do que as outras trouxeram antes, e novas obras começaram a trazer depois, né? Que é você trazer diálogos, você criar laços maiores entre os personagens. O próprio One Piece, que é o supra-sumo da Jump, um dos motivos dele ter o seu auge é isso, ele saber criar laços e saber usar esses laços nos momentos corretos. Eu realmente acho que Shaman King foi uma pegada muito diferente pra Jump, principalmente na Shueisha em si, porque quando eu fui conhecer Shaman King, de primeiro eu não imaginava que fosse uma obra que foi publicada na Jump. Ele não tem a cara de um shonen comum. Ele é algo que eu imaginava o quê? Ver numa Kodansha ou uma Square Enix, né, que publicou o Fullmetal. Algo diferentão. Não é algo que eu imaginaria que a Jump fosse lá tentar emplacar. E fez sucesso. Então, o que mais me deixou chateado é que um remake, cara, ele sempre vem com a proposta de melhorar a adaptação original. Mas Shaman King, ele piora. Ele deixa tudo mais rushado. A animação também não tem muita melhora. Só ficou com o traço mais atual, mas não é aquelas mil maravilhas. Então, eu acho que esse remake, cara, não pegou muito bem. Inclusive, a Netflix, cara, pode ter dado um tiro no pé, assim, porque vai escalar anime original Netflix é só mais uma prova que algumas das produções delas estão sendo meio vacilo. É que a Netflix, ela é aquele negócio, né? É uma no prego e outra na ferradura, né, cara? Ou os caras acertam muito, ou os caras cagam bonito nessas adaptações aí que estão feitas com o dinheiro deles, né? Que seriam os originais Netflix. Tem obras que são muito boas, mas também tem obras que, sabe, dói de assistir, cara. Netflix é uma empresa que tem grana, por mais que tenha umas dívidas gigantescas, mas ela tem um aporte, assim, normalmente muito mais agressivo, possivelmente, e muito mais controlador do que o normal de comitê de produção, pelo que a gente ouve falar. Eu me paro pra pensar, assim, nas escolhas, saca? Porque há um tempo atrás a Netflix escolheu adaptar Devilman, que é Devilman. Eu acho que, muito possivelmente, em nome de marca que a Netflix chancelou, Shaman King tá ali próximo. Não tô dizendo que é um Devilman, mas ele, em nome de pessoas que conhecem a obra e tudo mais e tal, deve ser um dos nomes mais renomados, assim, pra você apresentar dentro do catálogo da Netflix. Tem alguns nomes, assim, bem fortes da Netflix. A gente tem que lembrar que tem Knights of Sidonia, sabe? Tem obras, assim, que tem peso. Entre esses nomes, quando o Shaman King é apresentado, até pelo saudosismo que traz a obra, né? A forma como foi terminada, o Takei nunca ter soltado outra obra de mangá na Jump ou outra obra de
mangá relevante nesse sentido. Ele tem, como eu falei, ele tem esse amágua com o mercado de mangá e tudo mais e tal. Tem-se uma aura em volta de Shaman King, saca? E me surpreende não se ter um cuidado, como o nosso querido amigo acabou de falar, assim, não ter o cuidado de fazer o remake e olhar e falar, beleza, tá entregue realmente um grande trabalho aqui, trabalho que foi feito pelo pessoal da Saru Science em Devilman é absurdo. E você pensar que é o mesmo selo que tá verbalizando Devilman, o que você acabou de falar, o Sidana Kishi, que tem até uma outra pegada, 3Dzão, né? Tem uma outra construção. E tem esse Shaman King, eu fico assustado, tá ligado? Eu fico tipo, irmão, que porra é essa? Da onde que tá dando ok pra essa merda, tá ligado? Tem que lembrar que foi o que deram ok pra fazer aquele Ultraman lá em um 3D horrendo, né? Não, deram ok pra Record of Ragnarok, né, cara? Isso ainda é pior. Tem isso, né? Tem muita coisa aí que a Netflix faz aí que, vendo pelas obras que é original Netflix, eles andam muito mais errando do que acertando, né? Sim, isso é real. Sim, em dezembro aí, né, teve aquele evento lá, aquele evento de madrugada ali, que anunciaram uma porrada de adaptação aí, e a galera só no Twitter ali vibrando, meu mangá vai ser adaptado, amém, amém, amém. Chegou de fato no lançamento, só decepção, foi aquele lá, The Way of the House Husband, né, que dali com a imagem totalmente estática ali, praticamente só pintaram o mangá e botaram lá como animação. Daí teve o recorde Ragnarok ali, mangá incrível, chegou aquela animação ali totalmente duvidosa. A Netflix tá errando bastante, porque ela sabe acertar, mas também sabe muito mais errar. Por exemplo, eu amo Castlevania. Castlevania é um acerto grande dela, mas aí, pô, do que adianta acertar em 1 e errar em 5? E tem que lembrar pra Netflix que a concorrência tá aí, né? Agora tem mais streams que nunca aí, com mais oferta do que nunca. Assim, mesmo pra animes, a Funimation aí tá fechando o cerco. Então, e é o mercado que a Netflix só tá apostando porque perdeu uma grande parte do seu mercado antigo, né? A gente tem que lembrar que a Netflix começou fazendo aluguel de coisas de outros estúdios, só que todos esses outros estúdios americanos aí começaram a fazer o seu conteúdo próprio, ter o seu próprio streaming, eles começaram a perder espaço, né? E aí eles começaram a ver o mercado oriental com outros olhos. Não é à toa aí, a gente tem que lembrar que até uns 2 anos atrás tinha muita pouca coisa de anime na Netflix. Se tu procurasse algumas listas, assim, de animes que merecem remakes, tá ligado? Cara, vira e mexe Shaman King aparecia nessas listas. Porra, mano, não sei entregue... Cara, e pior que, tipo assim, não é nem que não foi entregue uma qualidade decente. Parece que não foi entregue a história de Shaman King. A única proposta, assim, cara, que eu acho que vai ser interessante nesse remake vai ser o final verdadeiro. Se for, né? Do final verdadeiro. Que é algo que os fãs querem muito. Porque não adianta pegar um anime aí bonzão, mas tem um final filler. Aí é tenso. O final pode ser até o final correto. Mas tendo as propostas de adaptação que eles estão tendo desde o começo, o que a gente pode esperar do final? É isso que a gente tem que começar a ver. Porque, sei lá, você corta todo o diálogo e todo o roteiro que cerca o Rei e o Io. Aí chega lá no final, sabe? Com que força esse final vai chegar? O Carlos falou muito bem isso no começo do programa, né? Sobre, cara, como é que a gente vai falar sobre o Rei e o Io e sobre amizade, sobre o final dos dois e tudo mais, se tudo que foi construído até lá foi tudo picotado e cortaram tudo de importante que eles tinham como laço. E agora você comentou um detalhe interessante, né, Raul? Os personagens principais já estão com arco e desenvolvimento prejudicado. Então, o que dizer, então, dos secundários, né, cara? O Ryu, o Horororo, que era um personagem que eu curtia bastante, assim, que sempre foi um dos meus personagens favoritos da obra. Nossa, assim, eles estão, assim, completamente sem carisma. Eles estão muito apagados e estão ali só com uma característica que eles tinham meio superficial. Que a ideia dessa adaptação é superficial. Não dá pra se ter outro nome assim, que possa definir ela. O que eu percebo é que, tipo assim, o anime antigo, ele tem muito mais cuidado nessas relações, até do que o mangá. O mangá é um pouco mais direto. O mangá é um grande torneio. Inclusive, eu gosto muito como o anime antigo trata o Ryu da espada de madeira, cara. Como mostra ele saindo de um cara ali que era o líder de uma gangue de rua pra um cara que gostaria de se tornar um xamã e o caminho dele pra se tornar um xamã. Por que ele virou um xamã naquele certo ponto da história? No anime, não. Ele desaparece, aparece de novo e fala, ei, gente, eu sou um xamã agora aí, foda-se. Que é muito mais próximo do mangá. O mangá não faz diretamente isso. São diferenças de mídias, tá ligado? O mangá, ele consegue resolver numa página. E o que acontece? O Ryu aparece, ele dá o golpe nos caras e ele fala, eu virei um xamã. Aí, tipo assim, que porra é essa que acontece? Aí, literalmente, o Takei aparece uma página onde que esse background, de, tipo assim, o cara me apareceu convidando pra tal coisa, treinamento com o avô do Ryu, tal coisa, ele resolve uma página de desenho. Isso você não consegue fazer na outra mídia. Então, tipo, é você entender as formas como as duas mídias trabalham pra conseguir se desenvolver. E falta isso. O anime novo, ele se focou muito mais em parecer como é que funciona o mangá. Só que
você tem que saber os detalhes de adaptação. E outra, você tem que saber o que você pode cortar, né? Porque se você não dá explicação nenhuma, se só aparece o cara e fala, sou isso e já era, que você falou, em uma página o mangá explica. O anime antigo, ele aumentou um pouquinho isso, ele foi colocando aos poucos, né? Aquele flashback dessa uma página. No novo, não, o cara simplesmente apareceu e falou, é isso aí. Se for pra falar, assim, pelo menos elogiar um ponto positivo, que eu diria que, ao menos nesse ponto, se teve um carinho, é na questão da dublagem nacional, né, cara? Porque eles investiram fortemente em resgatar, trazer praticamente todo o elenco de volta, porque a direção já percebia que aquilo ali era um anime que ele tinha um apreço ali pra fã mais antigo. Então, assim, vamos satisfazer aqui o fã que é mais antigo. Vamos trazer aqui o elenco todo, quase todo, de volta na dublagem nacional. E aí a gente tem de novo o Rodrigo Andreato dublando o Yogi, assim, ele foi um personagem assim que ele dublou assim com muita maestria. Ele dá ali o tom perfeito ali pro personagem, tanto na dublagem antiga quanto nessa nova, assim, não teve maiores alterações, o cara continua impecável. É que é uma dublagem elogiada desde a dublagem antiga até a dublagem nova, né? Ela sempre foi uma dublagem elogiada. Não faria sentido você pegar e trocar toda a equipe de dublagem. Faria sentido se fosse um anime muito, muito antigo e, sei lá, a maioria dos dubladores ou faleceram ou já se aposentaram, então, não, os caras estão na ativa, por que não? Pra mim, a mais marcante é a dubladora da Ana. Não sei o nome dela, mas, porra, parabéns, querida. É a Letícia Quinto, a Saori. Cara, a dublagem vale muito a pena de Shaman King e esse é um detalhe importante. Porra, poderia ter mantido as músicas também dubladas, né? Mas não, fazer o quê? Isso vai muito também de questão de direitos, né? Tem que ver até onde eles conseguiram os direitos das músicas, porque tem a questão do estúdio antigo, né? Era outro estúdio, de quem eram os direitos das músicas em português, em japonês e tudo mais. Então, vai de muitas coisas aí. Então, sobre essa questão das músicas, né? Recentemente, Fairy Tail foi a única exceção de anime que teve músicas adaptadas, né? Porque, no geral, assim, principalmente nesses streams, a tendência é que se mantenham as músicas, porque até onde eu tomei conhecimento, essas músicas, os direitos delas são negociados à parte. Aí dá muito mais trabalho e eles preferem manter. Mas até então, dublagem também é negociada à parte, então... Pois é uma negociação à parte da dublagem, porque muitas vezes o anime ele vinha por uma distribuidora que era terceirizada e ela já incluía tudo, incluía músicas, incluía a dublagem junto à adaptação, e agora parece que não é isso que tá acontecendo, e é por isso que a gente hoje tem menos animes com as músicas adaptadas em uma versão em português. E cara, a trilha sonora é fraquíssima, né, desse anime. Ela é muito inferior à do anime original também nesse sentido, porque eu lembro que as músicas de fundo até do anime original, elas realmente conseguiam transmitir ali a sensação de calmaria, de tensão, de empolgação, isso também ficou devendo muito. Não, e coisas mais simples, tá? A gente não tem bate metal com metal, a gente não tem som de metal, sabe? As lanças e espadas que os caras estão usando não são espirituais, são físicas, então tem que ter som, caramba. O trabalho de sound effects ali é fraco, né, velho? A única hora que eu me empolguei mesmo com a trilha sonora acho que foi no episódio 5 ou 6, né, quando toca ali a abertura por alguns segundos, né, quando o Yo usa Oversoul, né, e aí eu falei, nossa, vai tocar mais vezes, mas só toca naquele momento. É porque a música se chama Oversoul, mas não podia ter momento melhor, né, cara? Ah, mas podia aparecer outras vezes, né, porque pra mim, Shaman King, a abertura marca muito, assim, sabe? Tanto em português quanto em japonês. Você escuta aquele toquinho ali, a cabeça já vem aquele monte de coisa de Shaman King na hora, né? Agora, galera, eu tenho um ponto aqui em relação ao anime antigo, que já dessa vez é de crítica. Pode parecer que a gente tá muito exaltando o anime antigo, mas assim, se por um lado ele era bom nessa questão assim, de que ele conseguia desenvolver as relações e os acontecimentos com calma, chega um ponto do anime antigo que, assim, eu acho muito irritante, assim, cara, ferra muito com a minha paciência, que é a bendita viagem à América, quando eles vão procurar a tribo dos Pat, cara. São muitos episódios de enrolação, assim, a trama simplesmente não anda. Foi um anime que foi feito numa época que tava rolando o mangá. Pode ser que eles precisavam dar uma enroladinha. Eu não duvido que seja. E se no anime original demorou tanto, no remake, acredite, cara, vão resumir o arco inteiro em 3 episódios. Pronto, vão concluir o arco em 3 episódios aí. Vendo assim, no ritmo que eles estão mantendo, eu acho que vão avançar muito na história pra ter 52 episódios. Que é... Normalmente, assim, produções assim, elas tendem, assim, a ser um pouquinho mais rápidas, assim, pra manter um ritmo fixo. Mas Shaman King tá acelerado demais. Eu não sei se em 52 episódios eles vão diminuir o ritmo, assim, porque começou com um começo muito acelerado, e não sei se agora pro meio ou pro final eles vão dar uma diminuída. Eu não acho viável manter um ritmo tão rápido assim pra história. Não tem como, cara, porque eles fizeram 13 episódios. 13 episódios eles adaptaram quase 10 volumes do mangá. Foram 10 volumes do mangá. E o mangá tem 32 aí. Então,
pode ser que 1/3 do mangá foi adaptado em 3 episódios. Cara, então, tipo, se você faz isso, não tem como você chegar em 52 nesse sentido. Então, eles vão ter que diminuir 1 hora, tá ligado? O que me estranha é que, por exemplo, a gente acabou de comentar, o arco da viagem deles na América, na questão do anime antigo, ele é bem cara, realmente é episódio pra caralho. Agora que eu tô parando pra lembrar algumas coisas, mas ele tem uns episódios cabulosos no meio disso, tá ligado? E nesse sentido, poderia se acelerar o processo até ali, tá ligado? Porque tem muito personagem inútil que eu lembre do anime antigo, que aparece aí, que não tá no mangá, e tem construção, muitas situações. Bem, posso citar aqui um quinteto de chamas femininas, era as Lily Five, assim, elas deram uma aumentada no elenco feminino da série, que era bem pouco, mas assim, juntando 5 delas, não dá uma Ana, cara. Exatamente, então, tipo, esse tipo de coisa pode ser limada que não faz falta pra obra, tá ligado? Diferentemente desse início que eles fizeram com os cortes, esse tipo de coisa que doeu, entendeu? Eu gosto muito da personagem que é a irmã do Ren, que é a tal Jun. O que ela parece é tosco, porque ela tem uma discussão com o pai do Ren que é muito boa, tá ligado? Com o pai dela, né? No caso, que é uma discussão sobre o que é o Ren, tá ligado? Como é que funciona a família tal. E é muito sentida, mesmo no mangá e no anime antigo é mais densa ainda a conversa deles. E se perde isso, tá ligado? Então, tipo, você tendo mais coisas pra acontecer na frente, e principalmente as coisas que vão acontecer mais na frente da história de Shaman King, elas são mais de batalha. Elas são mais acontecimentos de batalha. Então você consegue correr mais nesse sentido do que as coisas que acontecem no início, que tem mais a relação do grupo principal e tudo mais. Então, por mais que tenha mais gente pra entrar, né, nesse grupo principal. Não só isso, o próprio pai do Rei explicando o peso que é ser o líder daquela família depois de tudo que aquela família passou. Faz muita falta esses diálogos. É o que traz peso pra obra, né? É o que traz emoção pra obra. Eu acho que trazer uma obra aí que o Carlos gosta muito, falar de Naruto, eu acho que as primeiras fases dela, o grande acerto de Naruto foi trazer peso emocional pra obra. Deixar o público entender esse peso emocional. E o Shaman King, o original, o mangá e tudo mais, tem um peso emocional. Você tem empatia com os personagens. Quando você só vê os personagens andando e lutando, você perde toda essa empatia. Sim. E não só isso, né? Tu tem uma desconstrução da obra, tá ligado? Porque, por exemplo, a primeira cena desse anime é o aparecimento do Raul, tá ligado? Que é uma coisa que não tem nem no mangá e nem no anime. Você vai entender quem é o Raul muito mais pra frente. Tanto que o peso que é apresentado de quem é o Raul, a ligação deles com a família do Ryo, todos esses acontecimentos em volta, os problemas que a Sakura tem, o que determinou depois, porque você não conhece quem são os pais do Ryo, tudo isso que acontece na família Sakura, você tem isso pra frente da obra, e é super surpreendente. E quanto no anime, esse novo já entregado, tá ligado? Assim, meio toscamente no início. Eu acho meio... Nossa. Quando eu vi essa primeira cena no primeiro episódio, eu fiquei tipo, pra quê? O curioso, né, galera, é sobre o Raul. Ele também é um vilão, assim, que ele é muito interessante, se liga? Porque ele é um personagem, assim, que você consegue perceber que é um vilão, mas por conta que no processo que ele conseguiu o que ele quer, você sabe que ele pode machucar muitas pessoas, mas no geral ele é um cara carismático, ele é um líder ali muito influente, ele consegue ter aqueles milhares de seguidores, e assim, ele não é um cara que você toma asco assim que vê, ele não é aquele vilão exatamente filho da puta, aquele que você realmente odeia logo quando vê. Na verdade você acha ele até um cara da hora, ele tem um pouco dessa tranquilidade do Io, só que ele também, ele transparece um pouco essa imponência, né, principalmente por conta do espírito do fogo e aquele poder todo. Mas esses vilões que fazem sucesso são os vilões carismáticos, né, o tipo o Gil Brando, é o Aizen, né, o vilão de Bleach, são aqueles vilões que marcam, que é o vilão que tem carisma, que o público acaba tendo empatia. Eu acho até engraçado nisso, que pra mim até reverbera nessa escolha inicial do anime, que o Raul, quando ele é apresentado nessa construção da obra, você fica... A única coisa que você sabe é que ele é muito forte. Ele é um cara que ele é super arrogante porque ele é super forte, tá ligado? Ele tampou todo mundo na porrada no início, tá ligado? E aí você fica tipo, tá, esse cara é perigoso. Mas você não tem o entendimento, tipo assim, ah não, mas esse cara tá ligado a alguma coisa de tal coisa. Que o anime novo já entrega desde o início. Então já é uma escolha de direção que já caga esse sistema. Porque eu tipo assim, você é esse cara, por isso que esse carinha tá aqui e tal. E você tira um pouco de peso da Ana, né? Muitas vezes os diálogos da Ana expõem ali qual é o peso de ser a noiva do descendente da família Sakura, né? E por que aquela família Sakura é importante e tudo mais. Aí quando você mostra essa cena no começo do anime, você tira todo o peso do que a Ana vai explicar no futuro. E tanto que essas cenas da Ana foram todas cortadas no anime novo, né? Uhum. E é doído, cara. É doído nesse sentido. E a Ana é um puta personagem. Tu tirar alguns personagens desses, principalmente dos personagens femininos que já são poucos no Shaman King, você tirar esses pesos assim é meio
meio foda. Eu sendo muito fã da obra, eu ainda continuo assistindo, eu ainda quero acreditar que vai melhorar, cara. Olha o meu lado ingênuo de fã falando assim, eu continuo assistindo, eu sei que não tá me agradando, mas eu quero acreditar que vai melhorar. Aí chega lá no final, puta merda, velho, não melhorou. Que desperdício. Eu fui vendo até o final muito porque a gente tinha que gravar aqui, e muito foi tipo assim, algum momento eles têm que acertar alguma coisa, não é possível, vai, irmão, acerta alguma coisa. É tipo o time do Arsenal jogando contra o Manchester City, você vai olhando e fala, não, pô, mete um gol, irmão, só um, já tá tomando 5, irmão, vai, umzinho. E não rola, velho, não sai nenhum, tá ligado? O Arsenal é exatamente isso aí. Você olha no papel e fala, puta, que da hora, vai fazer um negócio foda. Aí quando entra em campo, amigo, só decepção. Falar é fácil, né? Como diz o ditado, falar é fácil. Fazer é outra história. Exatamente. Gente, chegamos naquele momento em que a gente vai dar nossas considerações finais e notas para o anime de Shaman King aí de 2021. Se vocês viram alguma outra obra de Shaman King, ou mangá, ou anime antigo, vocês podem até dar uma nota para eles, mas o que vale mesmo é a nota do Shaman King de 2021. É foda porque a gente tá falando do anime de 2021. Das outras partes de Shaman King, eu acho Shaman King uma obra muito maneira, muito foda. É uma obra que aquece meu coração porque lembra muito a minha infância. É um dos meus shounens favoritos, principalmente que liga muito à minha infância. Ele e o Hakusho, por exemplo. E tem várias coisas muito diferentes de Shaman King. O personagem da Ana é um personagem feminino foda, que poucas vezes você vê numa Shonen Jump. Tu tem um grupo de personagens muito maneiros, que depois tem até em outros mangás seguem essa construção, esse mesmo estereótipo, assim, né? O Killua é muito parecido com o Ren, e são da mesma época, né? A gente acabou não comentando nisso, né? Mas Shaman King começa junto com só Hunter x Hunter e One Piece. Então, pra você ver o nível que é da obra, a obra se mantém com essas duas grandiosidades, e depois vai pegar Naruto, vai pegar Bleach, vai pegar uma porrada de outras obras que tem aí nesse período de 98 a 2002, 2003, início da Jump, assim. Então é uma obra cheia de qualidade, cara. É uma obra que eu gosto pra caramba e que, como eu falei, me fez passar raiva, velho. Eu não quero dar uma nota menor do que eu dei pra Kimetsu no Yaiba no antigo podcast pra Shaman King, então eu vou dar 5 por pena, e é isso. Falando brevemente sobre Shaman King antigo, tanto do anime, né, quanto do próprio mangá, né, da obra original, pra mim ali é um anime, uma obra 9, 10 fácil, né? O que me prendia em Shaman King era o vínculo entre os personagens, a forma como eles eram trabalhados, a profundidade, né? O jeito que eles interagiam entre eles, a amizade, as pequenas coisas que a gente via na história, né? Tô falando coisas pequenas como salvar ali um espírito que aparece no caminho, coisas assim que, querendo ou não, criam um vínculo de você que tá sendo espectador, né? O leitor, com os personagens da obra, né? Cria simpatia. E, infelizmente, no novo anime da Netflix, a gente teve isso muito rushado, né? Muitos volumes em poucos episódios, então deixou muito a desejar. Vou ser bem sincero, eu assisti o primeiro episódio, criei diversas expectativas, achei que tinham dado ali uma rushadinha pra talvez o anime começar a andar mais rápido, mas quando eu vi o segundo e o terceiro episódio, eu já vi que estavam adaptando muito rapidamente. E isso me frustrou, sim. Não vou mentir que, se eu falar que eu não me diverti assistindo, eu vou estar sendo mentiroso, porque eu me diverti, querendo ou não, a dublagem tá sensacional, então isso ajudou bastante a assistir esses 3 episódios, mas eu acho que uma obra que tinha potencial para ser 10, eles desperdiçaram esse potencial. Por isso que a minha nota pro Shaman King de 2021 vai ser 6. É complicado dar uma nota, porque tem vários fatores. Eu conheci Shaman King logo após o anúncio do remake. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha parado assim pra assistir. Então, assim que tinham anunciado, eu falei, pô, vou dar uma assistida. E cheguei a assistir um pouquinho do anime original. Não cheguei a ler o mangá todo, li só algumas partes. E, cara, pelo que eu vi, é uma obra muito boa, é sensacional. E o remake é como se pegassem o enredo, botassem na velocidade 2.0 ali e cortassem tudo. Se fossem só ali, andando, deixando só as batalhas. E nem as batalhas são bem desenvolvidas. Se pelo menos ali deixassem as batalhas, mas fizessem um desenvolvimento da história nelas ali, fizessem uma batalha que nem os animes antigos, assim, né,
uma batalha dura 5, 7 episódios ali, mas não, uma batalha chega a ter menos de 20 minutos. E, cara, é decepcionante, assim, que nem o Gui falou, né? Eu me diverti. Em algumas partes eu gostei. Aí eu fiquei, cara, maneiro. Porque o remake foi o que eu realmente parei pra assistir a história. Ó, que pelo que eu tô ouvindo aí, eu perdi muita coisa. Não vendo todo o anime original. Mas eu me diverti em algumas coisas aí. O final, lá, comentando aí o final lá, onde apareceu o Raul um pouquinho mais, deu um gancho, assim, porque o anime tá continuando no Japão, né? Se não me engano, ele tá continuando no Japão. A Netflix tá dividindo em temporadas. Mas eu senti, cara, que eu tenho esperança que melhora. Eu tenho, sim, esperança que vai melhorar. E eu acho que eles podem ter dado essa empurrada inicial pra poder dar uma desenvolvida maior agora. Que vai começar realmente aí a batalha pra se tornar o Rei Xamã de fato. Então minha nota é 6 também. Então, galera, cara, essa crítica é realmente uma crítica doída que a gente tem que fazer, assim, pra uma obra que eu percebi isso durante todo o podcast, assim, que a gente curte tanto, que a gente aprecia tanto várias coisas, a gente, infelizmente, a gente tem que admitir, olha, que não tá tão legal quanto poderia ser, não tá tão, assim, gostoso de se assistir quanto poderia se estar. É de fato uma pena, porque qual é o objetivo de um remake? É atrair uma nova geração pra aquela obra. A gente pode pegar como exemplo o próprio depoimento do João, que ele é um cara que ele nunca teve um contato com o Shaman King. Ele viu o remake, mas assim, ele foi atraído pela obra, foi quando ele foi atrás do material original. O remake, ele não cumpriu bem a função. Ele conseguiu ser uma propaganda, mas ele não cumpriu bem uma função que só a obra supriu, que pode ser que o anime antigo ele consiga suprir. Teve esse carinho com a dublagem, assim, o anime ele tem uma direção de arte, assim, boa, que é adaptada ali ao traço do Takei, mas assim, a qualidade da animação, tanto você tem uma pressa pra desenvolver personagens, quanto as próprias lutas são apressadas, acaba que não sobra muita coisa pra você falar, assim, de aspectos positivos. A obra, ela só se sustenta, assim, no próprio histórico dela, no carisma dos personagens, etc. Então, assim, eu vou dar um 5. Eu queria muito chegar nesse episódio e dar uma nota muito legal, porque eu sempre ouvi falar muito bem de Shaman King, mas eu nunca tinha visto, nunca tinha lido mangá, nunca tinha visto um anime antigo, e aí eu falei, pô, vou assistir esse anime novo aí da Netflix, vou ver qual que é de Shaman King. Eu assisti os 3 episódios e, sinceramente, como primeiro anime que eu assisti de Shaman King, né, como primeira obra que eu consumi de Shaman King, eu fiquei confuso. Era um cara saindo de um ponto A para um ponto B, porque sim, durante várias vezes. Não tinha muita explicação, não tinha nada, eles eram amigos porque sim, ele tava fazendo isso porque sim, a menina aparecia porque sim, sabe? E era bem, bem frustrante assistir. Eu terminei um pouquinho confuso, eu falei, será que é só isso mesmo? Então eu fui procurar o anime antigo, eu assisti, eu vi outra obra. Eu vi um anime completamente diferente. Eu não assisti o anime inteiro, eu assisti até o ponto, né, que é adaptado na Netflix, pra ter ali esse ponto de comparativo e ver o que a Netflix fez, né? O que o estúdio Bridge fez com Shaman King, pelo menos nesses 13 primeiros episódios que a gente tá aí, pra essa primeira temporada da Netflix, foi um crime. Eu acho que não tem uma palavra melhor pra se dizer. O anime é bonito? Ele é bonito. Mas a animação não é tudo isso. Cara, eles mudaram as características do personagem principal. O personagem principal do anime da Netflix não é o que você vê no mangá, não é o que você vê no anime clássico. É outro personagem. Ele é um cara muito mais descolado, ele não tem aquela vibe zen que é tão característica dele, que faz ele ser um personagem único. Aí os outros personagens, eles não são tão bem adaptados, você não entende, eles estão ali porque sim, sabe? Eles aparecem e somem, você não sente tanta falta. A história corre de uma maneira totalmente confusa, e só vai, sem muita explicação. A gente já falamos até de trilha sonora, tentamos buscar pontos positivos. Eu acho que o único ponto positivo mesmo é a dublagem, que tanto a dublagem original quanto essa são muito boas, mas pra mim só a dublagem, porque que não tem culpa nenhuma do que foi feito nesse anime, não justifica uma nota boa, pra mim assim. E aí com 3 5 e 2 6, o Shaman King da Netflix tem a média aí de 5,4, amigo. Que beleza, essa primeira temporada do Shaman King foi marcada como a menor nota do MDA até então, conseguiu ter uma nota menor que o filme de Kimetsu no Yaiba, olha aí, conseguiu uma difícil marca. Queria agradecer aí a presença do João e do Admar, do ANM TV, e perguntar aí, ô João, onde que a galera aí que não conhece o trabalho de vocês pode encontrar vocês aí pela essa internet?
Pra quem não conhece, o AMTV está em todas as redes sociais aí, Facebook, Instagram, Twitter aí, só pesquisar lá AMTV. Se quiser encontrar a gente, segue lá meu Twitter, João GGBRL. Então, galera, a gente escreve pro ANMTV, acessem www.anmtv.com.br e confiram as nossas notícias, nossas matérias, nossas críticas, tem muita coisa legal lá. Quem quiser encontrar nas redes sociais, recentemente eu fiz um Twitter, olha que legal, ed_as_filho, e eu também escrevo para um site secundário chamado Nerd Trip, que também tem muita coisa legal. Dá uma passada lá que é www.nerdtrip.com.br. Tanto o link do ANMTV quanto do Nerd Trip estão aqui na descrição desse post. Lembrando sempre que você pode mandar aquele e-mail maroto falando o que você achou desse episódio, o que você achou aí da presença dos nossos convidados e qual episódio que vocês gostariam de ver nesse programinha. É só mandar aquele e-mail para mda@nsvmundogeek.com.br. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.